o paralítico de Cafarnaum. Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles. Por que Jesus viu a fé? Como que Jesus viu a fé deles? Como que Deus pode ver minha fé? Como que as pessoas podem ver a minha fé? Pelas obras. A obra revela a sua fé. A fé, ela não vem por obra, ela vem por ouvir da palavra. Mas uma vez que eu tenho fé, a minha obra, que diz a Bíblia aqui, a fé sem obra é morta. Então, como é que eu revelo a minha fé? Pela minha obra. Isso não serve para salvação. Esse versículo que diz que a fé sem obra é morta, não serve para salvação. Porque para eu me salvar, eu não preciso ter obra. Existem vários tipos de fé. E existem vários níveis de fé. Que se a gente não separar isso, vai ter hora que as pessoas vão usar. Mas você está dizendo que é só crer, mas a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então essa sua fé não valeu. Só que existe um versículo, tem dois na verdade, mas tem um versículo que Jesus disse que a fé para crer é imputado como obra. Pegou? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu, se não me engano, está em João. Evangelho de João. Deixa eu abrir João aqui que eu vou achar esse versículo. Que Deus imputou a fé de Abraão como obra. Esse é João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 20. É 3, deixa eu ver. Ele está no 29, né? O versículo que eu quero. Vamos ler o 26? João 6, não é 8, não, é 6, 26. A família ficou feliz com vocês? Agora, eu quero ver você saber quantas maçãs tem dentro de uma semente. Aí que eu quero ver. Você colhe mais do que planta. Por quê? Porque existe em cada semente um potencial. Não tem como você prever. Aí você faz o seguinte: pega a semente, planta ela na terra e fala assim: semente, não dê mais do que dê maçã. Tem como acontecer isso? Por quê? Porque é natural a prosperidade. Mas o homem, ele faz o quê? Ele fica impedindo Deus de trabalhar. Tipo esse caso. Chegou numa boa hora, era para ter chegado antes, você que impediu. Se tivesse saído de casa e vindo buscar ela, já tinha comido, dado no estômago. E você não vem aquele dia? E só o ano que vem. Mas
Mas assim, eu, no lugar dele, escrevi o quê? Pô, se eu fui lá uma vez e já recebi essa bênção, eu não estava mais vezes. Amém. Eu quero aí. Eu tenho fé. Eu também, amada. Mas a fé sem obra é morta. Vamos lá. 6:26. Jesus respondendo disse: na verdade, vos digo, ó, essa palavra na verdade, é um contraposto. Toda vez que Jesus falava isso, na verdade, ele está querendo dizer o quê? Isso, é porque existe uma guerra teológica acerca da verdade absoluta. Porque aquilo que você acredita que é verdade, para outra pessoa pode não ser. Talvez você acredite que Jesus é o único Deus. E Ele é o Salvador, mas tem uma declaração que eu não concordo com você, isso para mim não é verdade. E tem muita gente que não acredita em Jesus. Então aquilo que para você é verdade, ela pode ser absoluta. Ela pode ser só relativa. O que Jesus está querendo dizer aqui é que no final da história, quando todas as coisas se cumprirem, vão ser colocadas as claras o que é verdade e o que não é. Por exemplo, existe um mundo real e um mundo ideal. Dentro de cada um de nós, a gente tem uma expectativa de um mundo ideal, mas a realidade é diferente daquilo que eu creio aqui dentro. Porque tem inteligência emocional e maturidade, é quando essa inteligência, essa realidade interior que eu tenho dentro de mim, ela se aproxima o máximo da realidade. Quem já se decepcionou com pessoas? Você sabe por que você se decepciona com elas? Porque a sua realidade dentro de você era uma, e a pessoa ela tem outra realidade. Aí quando você cria aquela expectativa, e ela não é atendida, você se decepciona, você se magoa. Aí você fala, poxa, por quê? Porque você imaginou uma coisa. Então, toma cuidado com o que você crê, com o que você imagina aqui dentro. Porque na prática, no mundo real, é diferente. Por exemplo, às vezes quando a gente é novo e está naquela imaturidade da juventude, você olha para uma pessoa, você se apaixona por ela, você acha que aquela pessoa é tudo. É quando você vai namorar com a pessoa, ou ficar com ela, ou conhecer ela melhor, você se decepciona, você fala, não era aquilo que eu imaginava. Ou seja, a realidade, ela machuca. E a decepção que a pessoa tem, ela é frustrante com o quê? Com a realidade que você tem dentro de você, que é a realidade ideal. Dentro de cada um de nós, a gente tem uma percepção. É por isso que as pessoas se magoam, se decepcionam, se entristecem. Quando você vai amadurecendo, você faz o quê? Você não cria expectativa. Você já faz sabendo assim, isso pode acontecer. Isso pode dar errado. Então, quando Jesus está dizendo, na verdade, está dizendo o seguinte: no final da jogada, quando todo mundo vê o que é real e o que não é, isso aqui vai ser provado que era realmente a verdade absoluta. Não tem interposto, não tem meio termo, não é para um para outro, é a verdade. É igual, por exemplo, as leis da natureza que a gente conhece: gravidade, força fraca, força forte, vibração, magnetismo, são forças da natureza. Alguém pode dizer assim, fulano, toma cuidado aí da laje para você não ir muito na beirada, que você pode cair e se machucar. Alguém pode dizer assim, eu não acredito nisso. Então pula, vai lá. Porque não precisa você acreditar. Crendo ou não, isso é uma realidade. A natureza criou a gravidade. Vai fundo. Quem já deixou o filho colocar a mão na tomada para descobrir que lá na chove? Filho, não, mulher, pega lá, deixa ele, daqui a pouquinho vai descobrir que ele é perigoso e ele não volta mais.
que Deus criou, elas não precisam que eu acredite. Os princípios, sim. Porque quando eu creio nos princípios de Deus e eu os pratico, eles se cumprem na minha vida. Porque, irmão, pensa numa pessoa que ficava frustrada de ver o ímpio prosperando e eu não. E eu jogava na cara de Deus. Eu discípulo. Eu estou na igreja. Eu não bebo no fundo. Eu não adultero. E ele está prosperando. E às vezes o ímpio adultera. Aí um dia eu descobri que servir a Deus, ser Jesus, não tem nada a ver com a prosperidade, porque existe em cada ser humano um potencial natural para prosperar. Cada um de vocês, servindo a Deus ou não, tem potencial. Se fizer o que tem que ser feito, tem que fazer para prosperar. Agora, se você aliar isso aí com os princípios bíblicos, você potencializa, você vai colher mais. Então, se o ímpio que não serve a Deus, ele faz e prospera, se você fizer as coisas que ele faz, juntar, aliar com o princípio bíblico, você prospera mais. É diferente. Mas não adianta você só obedecer a Deus e não fazer o que tem que ser feito, que é o que muito crente faz. Irmão, o crente inverteu as coisas. Ele pega as coisas possíveis e joga para Deus. E pega as impossíveis e quer resolver. Já percebeu isso? As possíveis eu faço. As impossíveis eu deixo para Deus. Irmão, por que você está desempregado? Deus vai abrir uma porta de emprego. Ah, você está procurando? Não, Deus vai mandar o mensageiro. Não, essa parte é você, filho. Abrir a porta ou não é Deus. E pode ser que alguém escolha, pode ser que não. Você não tem influência nisso. Mas ir lá, colocar o currículo, levantar cedo, bater na porta, pedir um emprego é com você. O que eu mais vejo crente fazendo isso. Então, na verdade, Jesus falando, vos digo que não me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e vos saciaste. Olha Jesus, ele tinha a palavra de salvação, ele tinha a palavra do reino, ele tinha milagre, ele tinha cura, mas ele também tinha o quê? A minhoca, para pegar o peixe, que é a isca, comida, que é o nível mais baixo do ser humano. Quem lembra das 7 camadas? Cada ser humano tem 7 camadas de consciência. Essas camadas, elas são bem reais. A primeira camada é a sobrevivência. Alguém que está nessa camada de sobrevivência, nada mais importa para ela não ser tudo ali. Ela vive naquela frequência. Tudo que ela pensa é o quê? Aí depois tem a segunda camada, tem a terceira camada. Então, as pessoas que estão na 6ª camada, por exemplo, que é uma camada muito maior, uma frequência maior, ela já venceu a primeira camada. Eu vou explicar isso melhor para você melhor. Deixa eu pegar aqui, aqui no grupo tem essas camadas. Cara, vai nada, é irritante isso aí. Autoimagem. Autoconsciência.
propósito, transbordo. Primeira camada é sobrevivência. Por exemplo, uma criança, ela consegue se manter sozinha? Não. Ela precisa de alguém para alimentá-la. Ela não consegue prover a sobrevivência dela. Ela precisa que alguém alimente ela. Então, quando eu tenho que romper essa camada aqui, eu vou te fazer uma pergunta que você vai entender agora claramente. Você acha que essa criança que não consegue ainda se suprir sozinha, ela tem um bom relacionamento com ela mesma? Não. Ela está confusa ainda, ela não sabe nem ler os sentimentos dela. Ela tem autoimagem? Ela tem confiança de quem ela é? Não. Autoconsciência. Porque são frequências, irmão. Propósito, ela sabe o propósito dela, ela consegue visualizar por que ela veio, qual a chamada dela. Isso aqui não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver com a idade emocional. E transbordo, eu vou explicar. Se eu não romper essa camada aqui de sobrevivência, eu ainda estou preocupado em pagar as contas para comer, pagar aluguel. Eu não venci essa parte aí. Você fica gastando o seu tempo, o seu esforço físico pensando nisso, você não consegue isso aqui. Relacionamento. E relacionamento não tem nada a ver com me relacionar com outra pessoa. Tem a ver se relacionar com você mesmo. Quem vai ser uma pessoa, um bom esposo? É aquele que se aceitou, é aquele que se relaciona consigo mesmo. Se eu fosse dar uma orientação para quem vai casar, se o cara não consegue ainda isso aqui, por que os pais antigamente falavam assim, eu trouxe um rapaz que apresentar como namorado? Ele tem emprego? Por que o pai pergunta isso? Porque ele vai tirar a filha de dentro da casa do pai, se ele não aguenta nem sustentar ela, por que ele quer casar? Como é que ele quer se relacionar com ela, se ele não consegue nem bancar ela? Porque pensa a frustração de um pai, entregar a filha para casamento, um cara que o pai tem que dar o sustento para ele. Eu alugo kitnet. O que eu tenho de pai que vem alugar kitnet para o filho, pagando aluguel, ele paga. Hã? Não dá conta, ele não consegue se bancar. E se ele pagar o aluguel, ele não bota comida de casa. Você entendeu? O pai vem, paga o aluguel, aluga, o filho vai morar mais a namorada, mais a esposa. No final do mês vem o pai de novo pagar o aluguel. O cara não consegue. Quantas camadas aí? São 7? São 7, está faltando uma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltando aí o resultado. Deixa eu ver se o celular ficou faltando algum. Fala, Deus. Resultado, isso mesmo. A 6ª camada é resultado. Parabéns, Marcelo. Eu não consegui achar, pastor. Me fala qual. Eu sabia que estava faltando uma, só não sabia. É a 6ª, né? Está aqui, eu vou até colocar de azul. Já tá ligado. Resultado. Fala onde está, Está no grupo. não ouvi. Ah, Eu não ouvi o senhor falar onde está no grupo da igreja. Só caçar a imagem. o celular que está caçando. Oi? É estranho ficar pegando o celular aqui dentro da igreja. É estranho? Para mim é estranho, porque eu estou com. Uai, nós estamos usando ele aqui na igreja para isso. Aí. Jogar de novo no grupo lá. Ó. Olha aí no grupo aí. Então, agora, isso aqui é interessante. Autoimagem. Pesado. É como você se vê. É quem é você, como você se enxerga. Todos nós recebemos 5 identidades. Diga comigo assim, 5 identidades. 5 identidades. A que seus pais te deram, como você se enxerga, o que as pessoas te veem, a que você tem de verdade e como Deus te vê. É Deus. Fala, Deus. Dessas 5 identidades, a que importa
É como Deus me deu. É essa que Ele me deu. Se você quer ver isso, é para gente que tem problema com isso. Pastor, como é que eu sei que eu tenho problema com a autoimagem? Você se importa com o que as pessoas pensam de você. Todos esses bloqueios são sentimentos. Diga comigo, bloqueio é um sentimento. Escassez é um sentimento, é um bloqueio. E escassez não tem nada a ver com dinheiro, porque eu posso te dar dinheiro e se você sentir que você não tem, você não tem. Você sempre acha que vai faltar, não vai dar conta. E não se cura escassez com dinheiro. Porque tem gente rico que é escasso. Você quer ver um negócio? Para você saber se você é escasso, entra num restaurante bem caro, não olha o preço, só tampa assim os preços, escolhe o cardápio, pede pelo cardápio e manda trazer. Depois que você vender, você paga. Aí você vai ver se você é escasso ou não é. Que a hora que você pegar um prato, ele for R$250, você fala assim, pronto, eu vou falir. Eu vou quebrar. Nunca mais vai ter crescido. É Deus. O que é isso? Sentimento de escassez. De vez em quando, irmão, tem aquelas padarias gourmet, Monza. aquelas tortas, Monza. Tem várias aí, né? Tem uma rede de padaria. Montelíbano, são padarias top, irmão. Bolo lá é R$70 o quilo. Chega nessa padaria, entra assim, irmão, ó, polpuda. Aqui, entra desse bolo aí, a moça fala assim, qual tamanho? Aí escolhe um pedaço que você quer me dar. Pesa lá, não olha não. Ou entra, pede um café expresso, pede um pouco, entra e depois você vai pagar. De vez em quando eu faço umas cagadas dessas só para me saber se tem escassez. Um dia eu fui no banheiro do homem. Estava aqui na terceira ponte, aqui na beira da terceira ponte, tem uma ali na entrada, acho que é a Monza. Entrei, botei o carro restaurante no banheiro. Eu falei assim, cara, eu vou no banheiro deles, eu não vou consumir nada. Eu tenho que consumir alguma coisa. Chega para mim e falei assim, tira um pedaço de cebola aqui para mim. Aí ela mostrou, qual você quer que eu mostre? Esse aqui, está mais bonito. Qual pedaço? Eu falei, tira assim, ó, os três dedos. Ela cortou, pá. Quanto eu paguei, eu fui lá o preço, R$75 no quilo. A fatia dava para comprar um bolo inteiro, irmão. Ó, sou escasso esse negócio. Pastor, mas o que isso vai fazer na minha vida? Que você tem que entender que esses sentimentos foram colocados na sua vida. A infância. Se eu te falar que quem foi que colocou esse sentimento em você, sabe que está louco. Todas as pessoas da sua vida que vão ter. Quem foi que colocou esse bloqueio na minha vida, pastor? Todos com a letra P. Vamos começar? Parto. Se seu parto foi natural, tem uma bênção. Se foi cesárea, tem um perigo. Pô, então sou cheio, faz o quê? Olha lá. Se foi necessário. Eu tive dois, eu não tive como escolher. Ó, quem é bom, desculpa? Não é bom? Não, esse que você falou, eu bom. Por que o médico que prefere cesárea? Oi? Também. Tem a ver com dinheiro, mas não é nem muito com dinheiro não. Porque, deixa só eu falar agora. Presta atenção. O parto cesariano que corta, o médico chega, tá na hora? Tá. Corta, tira, tô embora, hein? Valeu. Tem parto normal que o médico tem que ficar à disposição quase 24 horas para fazer o parto. Qual que você acha que ele prefere? Cesárea, que ele vai lá e escolhe a hora que ele quer cortar e acabou. Então essa é a história que ela falou, que não teve jeito, foi uma história que o médico contou. Irmão, para de acreditar em médico, vocês acreditam demais, vocês colocam muita confiança nesse camarada, que é um programador. Pastor, você é contra o médico? Não. Eu só encontro o que eles são, o que eles se tornaram. Vou te explicar um negócio. Se o seu parto ele foi normal,
quando você passou pelo canal vaginal, toda a microbiota intestinal da sua mãe passou para você. Você já é uma pessoa mais imune. Se você não teve parto normal, você perdeu a imunidade. A possibilidade de você ser gordo ou ser magro começa por aí. Opa. Me livrei. Entendeu? Quem teve parto normal tem mais facilidade de ter defesa no organismo por causa da microbiota intestinal da mãe que passa para o filho. Tem casos em que o médico, quando ele tira a placenta, eles enfiam ali um algodão, um negócio ali, e colocam na boca do bebê, para tentar compensar o fato de ter feito cesariana. A Bíblia não manda fazer cesárea. A Bíblia manda o parto normal. Então o primeiro bloqueio começou aqui, ó. Parto normal ou parto cesariano? O parto. Quem foi que criou os bloqueios? Segundo, pais. Nós pais bloqueamos nossos filhos. Porque a gente deveria, irmão, criar gado e treinar os filhos. A gente faz o quê? A gente cria os filhos. Nossos filhos são nos dados para serem treinados por nós e não criados. Cria cachorro. Adula o cachorro, brinca com o cachorro, alisa o cachorro, adula ele. Filho é para você treiná-lo. Mas nós bloqueamos nossos filhos com aquilo que a gente fala repetidas vezes dentro de casa. Não conversa estranho, não aceita nada estranho, toma cuidado. A gente vai falando isso repetidamente dos filhos, o que acontece? Às vezes o pai não quer que o filho tenha a infância que ele teve e mima demais os filhos. Você quer ver uma coisa? Se você for da mesma época que eu, nem tudo que você queria sua mãe te dava. Eu, por exemplo, quando a minha mãe me criou, iogurte só uma vez no mês, refrigerante só uma vez na semana, churrasco só no final de ano, só no aniversário de Natal. E você recebia a mãe de seu pai e sua mãe, você morreu? O que você pensou com você mesmo? Quando eu crescer, eu vou trabalhar, eu vou ter o que eu estou querendo. É por isso que quando a gente vai fazer compra, a gente compra um monte de biscoito, um monte de iogurte para poder compensar a infância muito tempo. Não é verdade? É Deus, está falando, Senhor. Mas hoje, o que a gente faz com os nossos filhos? A gente dá tudo que eles querem, com muita facilidade. Você vai dizendo pelo seguinte: não precisa se esforçar, tudo vem na mão. Então, os pais. Pena, né, pastor? A gente acaba sentindo pena por Então, os pais, eles programam os filhos de forma errada, criando bloqueio. Pais, agora, pastores, padres, programa de televisão, Meu Deus. pedagogo, a escola, uma das que mais programa crianças, criando bloqueio nelas. Você quer ver o bloqueio que você teve na escola? De perfeccionismo? Quando você acertava na prova, você tirava o quê? 10. E quando você errava? Um R. Errado. Vermelho. O que isso fez com você? Errar é ruim. E aí você começa a crescer com o quê? Com o medo de errar. Mas o cérebro, ele só aprende com erro, nunca com acerto. Thomas Edison, ele criou a lâmpada. Ele errou mais de 1000 vezes para descobrir a forma certa da lâmpada acender. Quer dizer que todos esses erros foi o que? Ruim ou bom para ele? Foi bom. Ele achou 1000 maneiras de não fazer aquilo. Pega um empresário de sucesso e pergunta para ele: como é que ele se tornou um empresário de sucesso? Errando. São os erros que fazem a gente acertar. Pega, por exemplo, a estatística de quantas vezes uma criança cai para aprender a andar? Mais de 1000 vezes. Então esses erros fazem o quê? É os erros que te fazem você ficar de pé. É os erros que ensinam. O cérebro só consegue gravar o aprendizado com erro, não é com acerto. Irmão, mas as pessoas têm medo de errar. Vou vir aqui na frente não, porque eu posso dar uma palavra e errar. Eu não vou fazer esse negócio não. Eu lembro que quando eu fui treinar minha esposa para mexer no celular, pagar conta no celular, ela não queria fazer. Por quê? Ela tinha medo de apertar uma tecla e dar errado.
Eu falei assim, é para errar mesmo, enfia o dedo, erra mesmo, o seu cérebro vai gravar, e você sabe que ali você não pode mais. E era dificultoso para ela pegar o celular e entrar na conta, pagar um boleto. Ela tinha medo de pagar o boleto errado e pagar de alguém. Eu falei assim, no celular ele vai te perguntar antes se é isso mesmo que você quer. Isso é só você ler. Outro problema, as pessoas não gostam de ler. Preguiçosa para ler. Falou que vai ler, já logo grava. Isso é o quê? Bloqueio de aprendizagem. Pessoas que não têm dificuldade de aprender. A minha filha, por exemplo, nós bloqueamos ela. Eu, particularmente, bloqueei minha filha com o aprendizado. Porque quando ela ia ensinar para ela, a gente gritava. Esse filho! Aí eu impactava, fazia o quê? Bloqueou. Se eu vou errar, ele vai gritar comigo. Então eu não consigo aprender. Então, pais, parente, primo, professor, pedagogo, pastor, padre, político, programa de televisão, PlayStation, programa das pessoas. Esses pesos vão programando você. Então, aqui nessa passagem, nessa pirâmide do relacionamento, a autoimagem é como você se enxerga, nas identidades que você tem. Você tem que fazer o seguinte: pegar as 5 identidades que tem lá, como as pessoas te veem, os que o seu pai disse que você é. Você se enxerga quem você é de verdade e o que Deus te deu. E pega só o que Deus te deu. O que deu, como Deus te vê. Quem é você para Deus? É só o que importa. Como alguém enxerga, é problema dele. Agora, você precisa fazer o quê? Ter uma autoimagem de você mesmo. Tem pessoa que ela olha no espelho e ela se vê um leão. Eu posso tudo que eu quiser ser. Mas tem gente que olha para o espelho e se vê um gatinho. Eu sou menos capaz do que os outros. Sabe quem é o seu maior desafio? Você é ontem. Você não tem que ficar olhando para uma pessoa, olhando para outra, se medindo por ela. Você tem que vencer você mesmo. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Olha para o ano de 2023 e fala assim: esse ano de 2023, eu vou ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui lá atrás. Não é olhar para alguém e falar: nunca vou conseguir chegar onde essa pessoa chegando. Essas palavras têm poder. Então você tem que se vencer você mesmo. Olhar: eu sou capaz, eu sou filho de Deus, eu sou criador, eu sou filho do Altíssimo, que é a autoimagem. Isso aqui já resolve isso. Que resolve isso aqui. Alguém que tem autoimagem nunca vai ficar nadando nessas frequências de sobrevivência. Gente que não consegue viver sobrevivência, gente que não consegue vencer essa parte de sobrevivência aqui, não está conseguindo pagar a conta, não está conseguindo pagar a comida de casa, não consegue ter uma vida de dignidade. É claro que tem gente que mora de aluguel e tem o básico para comer, não está faltando nada para ele. E tem gente que tem um padrão de vida um pouco mais alto. E à medida que você vai tendo resultado, o seu padrão de vida vai aumentando. Isso não quer dizer que você não está dando conta. Agora, você vai na rua, por exemplo, e você vê pessoas que estão passando fome. Literalmente, eles não têm o que comer. A frequência dele está tão baixa que isso aqui está mal resolvido. Geralmente tem problema com os pais. Geralmente tem problema com os pais. Não consegue se relacionar com os pais. Aí saiu de casa, está na rua, está aqui, sobrevivência. Autoimagem, eu já falei. Autoconsciência. Isso aqui é poderoso. É quando você descobre quem você é dentro de você. Você tem consciência de quem você é realmente e os seus sentimentos. Você consegue ver essas camadas dentro de você. Você consegue ver os bloqueios. Você sabe que você tem escassez. Você quer mudar. Você sabe que você tem autossabotagem. A autossabotagem também é outro bloqueio. São sentimentos. Por exemplo, eu vejo, como eu estudo o comportamento humano, eu fico observando como as pessoas elas têm autossabotagem.
Todo mundo tem autossabotagem, num certo nível. Em alguma área você se sabota. Pode ser área espiritual, pode ser área emocional, pode ser área fisiológica, pode ser área financeira. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que está no meu meio profissional, que o ano todinho ele veio pedalando. Sabe o que é o cara pedalar financeiramente? É aquele cara que, se ele parar de pedalar, ele cai. Parou de trabalhar, ele cai. Então ele tem que todo dia trabalhar para pagar as contas. E reclamava comigo que não sobrava. Não dá, está difícil. Entrou a segunda quinzena de dezembro, onde o cara consegue fazer mais dinheiro. Sabe o que ele fez? Resolveu folgar. Tirou férias. O que ele fez? Quando ele estava perto de chegar, no momento dele colher mais, ele se sabotou. Eu perguntei: o que está acontecendo? Ele falou assim: não estou legal, não quero trabalhar, estou muito chateado. Isso é emocional, irmão. Sabe aquela fossa que a pessoa dentro do abismo dentro de casa, que a gente chama de depressão? O que é depressão? Depressão é uma fuga emocional. Depressão é quando o seu emocional, a sua alma, ela foge do passado. Ele se prende lá. Tem duas âncoras que fazem a depressão: ou o sucesso ou o fracasso. Ou ela se apega ao sucesso que ela teve e não está tendo mais, ou ela se apega ao fracasso, uma dor muito grande que ela teve, uma perda, uma frustração. Ela sempre coloca nesse lugar, ela fica lá naquele lugar. E tudo para ela, tudo que ela quer é o quê? Fica isolada. Lá não prospera, onde prospera onde? É uma hora, ela não está, é fazer o que tem que ser feito. No momento que ele está bem emocionalmente, ele se sabotou. Isso sempre vai acontecer. Toda vez que ele estiver perto de prosperar, ele faz o quê? Se sabota. Isso é emocional. O dinheiro, a prosperidade é emocional. Por isso aqui é importante, ó. A autoconsciência é quando você consegue sentir e ler os seus próprios sentimentos. Por que eu estou nervoso? Minha filha, por exemplo, ela deu uma crise de nervoso nela. Adolescente tem muito disso. E é fácil irritar uma criança, um adolescente. Porque eu sei aonde está o problema da pessoa. Você quer ver uma coisa interessante? Gente que tem problema emocional, é só você xingar mais dele. Sua mãe é uma vagabunda, uma puta. Não fala que a minha mãe se não. O que é isso aí? Gente tem problema emocional. Porque se ele tem autoconsciência que não, ele vai falar: olha o que está falando. Sua opinião para mim não tem. Fedeu aqui agora, mas passou. Quem é emocionalmente tranquilo, ele não se importa com a opinião do outro. Eu peguei um pedaço, peguei um prato de tropeiro, e minha filha veio atrás. Então eu falei assim: é meu. Eu nem queria comer aquele irmão. Ó, como é que você fez tudo mundo assim? Pronto, irmão, virou vulcão. O mundo vai fazer isso com você, tentar tirar você do seu normal. Repetidas vezes. Para ver se desabala você, para ver se emocionalmente consegue te derrubar. Como é que foi a luta do gigante Golias contra o povo de Deus? Ela foi física ou emocional? Mas ela estava no campo emocional. Ele vinha fisicamente, botava medo, mas a Bíblia diz que ele espravejava. Todos os dias ele jogava insulto ao povo de Deus. Aí chega o campeão. Como é que chega o campeão falando o quê? Esse circunciso que eu estou falando assim do povo de Deus. Ó, alguém que governa no mundo emocional. Esse camarada que está falando assim, ele não é filho de Deus. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos, rapaz. E já era um insulto por Golias, o Davi, que era pequeno, aceitar, lutar contra ele, irmão. Porque se Deus manda um gigante também, ela manda mano. Mas Deus mandou o quê? O menor. Olha a mensagem que Deus te passar. Eu só vou mandar o meu menor para te derrubar. Que humilhação. É essa. Então o mundo real, ele sempre vai ter essas armas emocionais.
se você não tiver essa autoconsciência, tipo assim, você acordou mal, você tem que ler. Por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu que me tirou a paz? Por que eu estou triste? Às vezes, irmão, você nem consegue nem perceber qual é o sentimento que você tem. Cara, você não estou entendendo. Estava tão bem, rapaz. Ontem recebeu uma vitória, recebeu uma promessa, ontem com um bagaço, com um bicho olho. Você não sabe o que está acontecendo, você não consegue ler a sua alma, o que está acontecendo aqui dentro, que está mexendo tanto com a sua estrutura. Então, a autoconsciência é isso aqui. É quando você tem clareza dos sentimentos que te rodeiam. Quais são os seus pontos fracos. Você descobre, por exemplo, que você tem autossabotagem. Por que você começa uma dieta e não consegue concluir? Tem a ver com autogoverno. Autogoverno, irmão, é a capacidade que o ser humano tem de governar os seus próprios sentimentos. Porque a gente come emoção. Toda vez que o emocional está abalado, você desconta onde? Naquilo que dá prazer, na comida. O cara que fuma droga, ele vai por causa da emoção. Pergunta para um cara que é viciado em cigarro, por que ele fuma? Porque ele vai dizer assim, o cigarro me acalma. É isso. O cara que usa êxtase, ele tem um motivo por que ele usa. Porque a semana que ele trabalhou, no final de semana ele quer ficar alegre. Ué, é só correr uma maratona. Corre uns 5 km também você fica alegre. Verdade, tá? Como a barra de chocolate, também fica alegre. Mas por que ele quer droga? São fugas emocionais. Autoconsciência, propósito. Se eu não vencer isso aqui, pular para cá e aprender o relacionamento, tendo autoimagem, uma camada responde a outra. Você sobe para cá, se você resolve isso aqui, você está. Não, quem é bom em relacionamento, não está preocupado com isso aqui não. Você já viu alguém que é bom em relacionamento ficar desempregado? Difícil. O cara tem tanto amigo, conhece tanta gente que não fica desempregado. Ele resolve logo o problema dele. Se ele é um bom vendedor, ele resolve logo esse problema de dinheiro. Sabe dar dinheiro rapidamente, porque ele tem um bom relacionamento. Ele sabe se relacionar. Deixa eu dar uma dica para você. Se torne especialista em pessoas. Você vai ser uma pessoa muito mais próxima. Verdade. Todas as pessoas financeiramente bem, que você conhece, que a gente chama de famoso, eles são bons relacionamento. E às vezes a gente despreza isso. Eu era muito ruim em relacionamento. Eu estou aprendendo a me relacionar. Estou lendo pessoas, estou descobrindo o que a pessoa quer. Ler sentimentos. Você lê as pessoas como você lê um livro. Tom de voz, a fala. Você sabe se a pessoa está falando com sinceridade, expressão do rosto. O que é uma pessoa calada, o que é uma pessoa triste. Às vezes a pessoa chegou e te deu um bom dia, mas o bom dia foi debochado. Está lendo ela. Eu faço uma pergunta, eu descubro o que ela tem. É massa, irmão. É a coisa mais prazerosa. Você lê pessoas. Você faz uma pergunta e a pessoa entrega o que está dentro do coração dela. E não tem jeito. A pessoa, ela pode até mentir falando. Então, propósito é quando você sabe, tem clareza do seu propósito. Aí fica mais fácil. Porque se eu sei por que Deus me chamou, o que Ele quer de mim, eu vou colocar a minha vida no quê? No rumo. Porque às vezes a pessoa está fazendo as coisas que não é propósito. Você sabe por que Deus chamou? Qual é a sua chamada? Qual é o seu propósito de vida? Para cada um de nós temos um propósito. É aquilo que Deus chamou. Tem a ver com o seu dom, tem a ver com a sua chamada, com a sua aptidão, o propósito. Eu já tenho um bom tempo que eu tinha clareza que Deus me chamou para ensino. Se eu quisesse conduzir essa igreja aqui com outra forma, eu poderia.
mas eu não estaria no propósito que Deus me colocou. Vai ser mais fácil você fazer as coisas no seu propósito. Só você não pode achar o seguinte: não pode achar que você pode separar a sua vida envolvendo casamento, finança, tudo que você faz do propósito de Deus. É uma coisa só. Imagine, por exemplo, que Deus chamou o médico para ter um propósito. Você vai ver, por exemplo, o Dr. Laí Ribeiro, que era cardiologista, e ele ganhou muito dinheiro sendo cardiologista. E ele dava aula de cardiologia, ele dava aula em Harvard. O Dr. Laí Ribeiro é um fenômeno, é uma máquina. Pensa num camarada que é bom você modelar ele, porque ele não para por nada. Nada para aquele homem. Aquele homem tem um conhecimento, é uma máquina de conhecimento, é uma máquina de pessoa. Ele está nessa 7 camadas, pode lembrar. Rápido, tudo ele bate meta, ele faz o que acontece. Um dia, ele acorda, ele vai e faz uma pergunta para Deus. Ele ensina na matéria, você bota um copo d'água, bebe, faz uma pergunta, toma metade do copo d'água, vai dormir, depois se acorda, toma o resto do copo d'água. É a crença dele. Não sei se isso é verdade, mas é a crença dele. Dizendo que nesses 21 dias, ele teve clareza de qual foi o chamado dele. E ele foi chamado para transformar as vidas das pessoas na área da nutrição. Parou de clinicar, parou de ser médico de notícia. Para de clinicar, para de atender em consultório e vai estudar sobre nutrição. E ele vai fazer o quê? Ele quer transformar a vida das pessoas. Esse é o propósito dele. Irmão, comece então a dar aula para médico sobre nutrição e transformar a vida dizendo o seguinte: faça do seu remédio o seu alimento, e faça do seu alimento o seu remédio. E é o cara que foi dono, presidente, diretor de uma empresa farmacêutica. Mudou toda a rota da vida dele. Saiu da onde ele estava e foi o oposto daquilo que ele estava fazendo. Resultado. Tudo isso aqui vai chegar aqui, ó. Você ter resultado. Até possa ser que você tenha micros resultados. E no final, transbordando na vida de outras pessoas. É quando Deus começa a colocar na sua vida mais do que você precisa. E aí você vai fazer o quê? Vai respingar na vida de outras pessoas. O final disso aqui é esse aqui. Pega, por exemplo, a história de Bill Gates. O cara chegou nesses vídeos todinho aqui, teve resultado, além do normal. Ele pega todo o patrimônio dele e doa. Fica só com 2%. De tanto que ele... Ele bate bilhões, todo ano ele bate bilhões. Ele guarda os bilhões com ele? Não. Porque chega um ponto que ele fala: não tem necessidade de tanto. Eu vou abençoar outras pessoas. Aí sai para fazer cidade, vai fazer tratamento de água da África, porque lá não tem quem faz, com dinheiro privado, e vai fazer isso para ajudar outras pessoas. Quer ver? Quem já entrou numa agência, uma concessionária de carro? Quem já entrou? Jamais. A senhora foi lá para a Hilux? Vira e mexe com a Toyota. Aí eu vou no banheiro deles, às vezes eu vou lá comprar uma peça, aí eu vou lá no café, tem leite queimado, tem café normal, tem bolo. O local é bem arejado, tem ar-condicionado ligado. Quanto você paga por isso? Nada.
A gente coloca ar-condicionado em casa ligado para o vizinho, para o estranho entrar. Mas por que eles colocam? Por causa do transbordo, irmão. Chegou no nível, você vai no supermercado, por exemplo, o supermercado tem ar ligado. Tem café, tem banheiro. Você não paga por isso. Já pensou nisso? Aí você fala, por que eles fazem isso? Porque chegou no nível de transbordo. Quando transborda, respinga nas pessoas. Essas 7 camadas, elas são reais. Você só precisa entender cada uma delas e começar a aumentar a sua frequência. Vê delas ali qual que você está precisando melhorar. Uma influencia na outra e melhora a outra. Por exemplo, a autoimagem, ela atinge o relacionamento. Se você já conseguir dentro de você mudar a sua autoimagem, e se muda a autoimagem com palavras, é o que você fala para você mesmo, é o que você ouve. Existe um vídeo no YouTube que é quase uma hipnose. Você coloca e vai dormir, deixa ele ouvir aquilo ali. O seu subconsciente vai ouvindo aquilo. Você consegue mudando o que está aqui dentro de você. Você vai ouvindo várias vezes. Você não precisa nem estar consciente daquilo. Aquilo vai entrando no seu subconsciente. Ele vai mudando a sua consciência. Eu, por exemplo, tinha problema com autoimagem, porque eu me preocupava com o que as pessoas pensavam no meu respeito. Hoje eu não estou nem aí. Eu me preocupo com o que Deus está pensando em mim. Na verdade, cadê? Só para me ler essa parte da fé aqui.